Boa tarde a todos e todas que estão aqui participando de mais esse webinar do Ibracon. É um prazer recebê-los aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Cybersecurity, a importância para o mercado e a auditoria independente. E a gente trouxe aqui especialistas para falar sobre esse assunto. Antes de a gente começar e de a gente fazer as apresentações, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Esse é mais um webinar que o Ibracon tem o prazer de apresentar, e ele vai ficar gravado, vocês vão poder depois acompanhar novamente esse webinar, assistir no nosso canal do YouTube, também no nosso site. O material também apresentado aqui hoje fica disponível no nosso site para vocês consultarem quando quiserem, tá? E eu convido também todos a entrarem no site do Ibracon, olharem o programa de incentivo à qualificação profissional que foi lançado recentemente pelo Instituto. Então, deem uma olhadinha lá no site. Caso vocês tenham alguma pergunta sobre o tema que vai ser apresentado aqui hoje, deixem aqui no chat, que nós estamos monitorando. Os nossos palestrantes vão responder todas as perguntas ao final do webinar, tá? Então, fiquem à vontade para fazer comentários, tirarem dúvidas. A gente está aqui monitorando esse acesso, tá bom? Para começar agora o nosso webinar, eu vou passar a palavra para o coordenador do Comitê de Inovação e Tecnologia do Ibracon, o Márcio. Ele vai contextualizar aqui o assunto de hoje e vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Boa tarde, Márcio. Um prazer receber você aqui hoje, viu? Oi, Ana, tudo bem aí? Bom, boa tarde a todos, Rodrigo, Ronda, a todos que estão conectados aqui, né? Eu acho que é uma semana interessante para a gente falar desse assunto, né? Amanhã a gente tem a Black Friday, então são semanas de Black Friday, né? Aqui no Brasil começa tipo um mês antes, assim, e acho que é uma data em que muito fala-se de cybersecurity, né? Acho que o Honda e o Gonzalez vão comentar bastante sobre isso aqui na próxima hora, mas acho que o assunto de cybersecurity ele toma e vem tomando uma proporção gigante nos mercados, nas empresas, nas auditorias, à medida que o uso dessa tecnologia é muito dependente para qualquer tipo de transação. Bom, eu queria, antes da gente passar aqui para os nossos super experts, falar um pouquinho do nosso segundo hackathon do Ibracon. A gente tem esse hackathon que foi, né, o nosso primeiro, foi um ensaio aqui, o nosso primeiro teste dentro desse ano. A gente fez um hackathon focado para as firmas de auditoria, não só, mas também para as pessoas físicas, para os estudantes, para o público em geral, para buscar trazer ideias que possam revolucionar a auditoria. Eu acho que para o próximo ano a gente tem novidades aqui que que a gente já está trabalhando, mas eu queria chamar todo mundo para ir na página do Ibracon, se inteirar, se inscrever para o nosso hackathon. A premiação é muito relevante também, mas não só. Eu acho que a compartilhamento de ideias ele é muito importante para o nosso segmento. Ele gera fomenta o mercado, ele gera um trânsito de inovação e gera atratividade para a profissão e para a carreira. Então, eu convido todo mundo para participar do segundo hackathon em 2024 pelo Ibracon. Bom, agora eu queria, né, apresentar aqui, né, mais formalmente o Edson Honda e o Rodrigo Gonzalez. Então, o Honda é sócio de auditoria, melhor, sócio de cybersecurity, trabalhando em firmas de consultoria. O Rodrigo Gonzalez é sócio, né, da parte de inovação, tecnologia e auditoria, trabalhando também em firma de auditoria, em Big Four de auditoria. Então, sejam bem-vindos, Honda, Gonzalez. Obrigado, O boa palco tarde. é de vocês, né? Acho que vocês vão comentar um pouco, contextualizar toda a questão do cybersecurity no mercado e no segmento de auditoria. Também as atualizações que a gente vê aqui com exigências das empresas do mercado regulado, SEC, CVM, e como que as normas também e os reguladores locais têm pensado nisso para cobrir todo esse risco de cybersecurity e essa demanda que é crescente, né? Bom, sejam bem-vindos, o palco é de vocês. Vamos lá, bater um papo.
Obrigado, Márcio. Boa Deixa tarde. eu compartilhar minha tela rapidamente aqui. Acredito que já esteja aparecendo para vocês, correto? Tá sim, Perfeito. tá Então, deixa eu perfeito. só trazer a outra telinha aqui para eu conseguir enxergar também aqueles que estiverem. Perfeito. Agora vamos lá. Bom, obrigado, Márcio, pela boas-vindas. Rodrigo Gonzalez, prazerzão, cara, parceirão de vários trabalhos que a gente tem feito aí. Mas a ideia hoje realmente é a gente comentar um pouquinho sobre o tema de cybersecurity, segurança cibernética, segurança da informação e vários acrônimos que a gente usa, várias formas, né, de chamar a mesma coisa. Apesar de, na teoria, ter uma certa diferença, acho que hoje em dia o termo cybersecurity ele acaba sendo abrangente o suficiente para cobrir tudo, né? Normalmente ele é um subset de segurança da informação, mas aqui, quando a gente referenciar cybersecurity, a gente vai estar falando sempre do tema de segurança da informação. Tá legal? Como o Márcio comentou rapidamente, né, como é que a gente está estruturado para o dia de hoje? Comentar assim rapidamente o que é a responsabilidade. A ideia é a gente trazer, né, um pouco dessa discussão sobre a responsabilidade da auditoria independente sobre o tema de cybersecurity. E a gente começa isso falando um pouquinho de contexto geral, né, não trazer a visão de cyber pela área de cyber ou somente pela visão de quem é técnico, muito mais pelo mercado, né? A gente conseguir passar com vocês também um pouco da questão de o que todo esse movimento, toda essa preocupação do mercado tem refletido junto aos órgãos reguladores, né? E ao final a gente fecha aqui um pouquinho com algumas coisas que a gente tem, né, que podem nos ajudar tanto num trabalho de advisory quanto num trabalho de auditoria. O framework que a gente normalmente utiliza para segurança cibernética, ele vale seguramente para os dois lados. Legal? Trazendo um pouquinho do contexto, bom, o Márcio já nos apresentou, então vou passar rapidamente aqui por esse slide. Falando um pouco de contexto de mercado, né? E eu gosto muito de usar o estudo do World Economic Forum, né? Não trazer uma visão aqui da consultoria A, B, C, D ou E, especificamente, mas quando a gente olha de riscos globais, riscos que podem trazer algum impacto para a humanidade, que é o estudo que o World Economic Forum faz no Global Risk Report, anualmente ele traz um estudo sobre quais são os fatores que poderiam gerar uma consequência, né, à humanidade. Se a gente pegar os relatórios dos últimos 5, 6 anos, a gente vai ver que o tema de segurança cibernética ele vigora sempre entre os 10 maiores. Né? Aqui a gente está trazendo a segurança cibernética num patamar sempre e parecido aqui, né, na mesma discussão que se tem sobre desastres naturais, tá? Sobre a questão de crises no custo de vida, a geoeconomia. Por que cyber começa a vigorar e tem vigorado nesse ambiente, né? Acho que aí a gente complementa, e o próprio relatório da World Economic Forum traz uma luz muito importante com relação a isso. O Márcio comentou rapidamente ali, olha, a questão da tecnologia, né, as próprias movimentações que todo o mercado tem feito, os hackathons têm ajudado muito a trazer também essa conscientização, mas por que cada vez mais a gente tem tido incidentes, eventos ou questões que envolvem segurança cibernética? E a grande explicação, a gente sempre comenta, né, da mudança digital, da transformação digital, por trás de tudo isso, a gente está falando numa quantidade de dados gigantesca. Então, esse próprio relatório do World Economic Forum também traz à luz, né? Olha, se a gente fosse pegar, eles trouxeram como exemplo, quanto de dados é gerado em um minuto. E aqui na tela a gente tem alguns exemplos dos principais, né, fornecedores, ou das principais plataformas. Então, você tem lá a época do relatório, 28 mil subscrições para assistir algum conteúdo na Netflix. 2 milhões de visualizações, aqui era o Twitter, né? Agora é o X. 5 mil downloads de TikTok. 69 milhões de mensagens de WhatsApp. Eu sei que eu vou estar falando aqui um chavão de mercado, um termo que o mercado tem usado muito, que dado, né, é o novo ouro. E justamente, né, quando a gente fala dos grandes avanços tecnológicos que a gente tem investido nos últimos anos,
daquilo que as empresas têm buscado, o dado é essencial para as tomadas de decisão. Tanto que o próprio relatório ele chama atenção. Olha, a estimativa de crescimento em questões de valores do comércio digital, já para o ano que vem, são 800 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, ele traz alguns fatos que também chamam muito a atenção. Em 2020, né, e remetendo aqui rapidamente, né, 3 anos atrás, 2020 foi o início da pandemia. Nós tivemos 435% de aumento no ataque do tipo ransomware. Que hoje, quando a gente fala do ponto de vista técnico, né, é o ataque mais lucrativo e, teoricamente, o mais fácil para um hacker, que ele, de forma disseminada, de forma em volume, ele faz uma distribuição e consegue, né, atacar várias empresas e ter uma lucratividade razoavelmente grande em cima desse processo. Ao mesmo tempo, a gente encara um mercado onde nós temos um gap de profissionais de segurança muito grande. Esse gap está gigantesco, ele está em 3 milhões de profissionais nesse momento. Então, para suprir essa demanda toda, a gente já tem uma grande dificuldade em termos de especialização, né? E complementando um assunto que ele não na verdade, novo, né? Mas ele traz aqui uma luz muito importante. Quando a gente fala de eventos de segurança cibernética, de incidentes de segurança cibernética, 95% desses incidentes, eles são ocasionados, e aqui não vamos colocar a palavra intencional, de qualquer forma, pode ser intencional, pode ser não intencional, mas eles são ocasionados por erros humanos. O mais comum de todos, a gente recebe aquele e-mail que eu não tenho certeza, vou, clico no link, abro o anexo, e a partir dali eu dou, né, o gancho para que um atacante consiga fazer a invasão dentro do meu ambiente. Então, só fechando essa questão de contexto geral, acho que esse aqui é um dos prismas, né, e eu gosto muito de usar esse estudo do World Economic Forum, porque não é um prisma comercial, não é um prisma voltado por alguém que, né, só vê a parte de segurança digital, segurança cibernética, mas traz uma luz importante, né, sobre a questão dos riscos que as empresas têm, por que desse risco. Então, acho que se a gente for olhar no público que está aqui e dos nossos clientes principalmente, grande parte da transformação digital tem sua base esse volume de dados. Tá legal? Bom, Honda, talvez um comentário aqui só aproveitando, né, esse dado dos 435% de aumento nos ataques em 2020. Eu acho que ataques é algo que a gente vê, né, numa crescente. Você tem algum dado sobre setores da economia, talvez mais vulneráveis ou que estejam mais sujeitos a ataques por alguma questão específica, né? O Márcio abriu o webinar comentando sobre a Black Friday, e certamente existe mais nessa época do ano uma concentração ali no varejo, né? Mas eu acho que ao longo do ano existem setores mais ou menos afetados, né? Não sei se a gente tem esses dados, hein? A colocação é interessante, Gonzalez. Nesse ponto, quando a gente vai especificamente para questões de ataques, eu gosto muito de usar um relatório da IBM, né? A IBM ela tem um grupo chamado X-Force, que ela faz a monitoração de muito dessa questão de ataques. E anualmente eles lançam um relatório que eles trazem uma estatística com relação a esse tipo de ataque. É legal quando a gente analisa essa questão de mercado, porque, né, se eu pego dos últimos 5 anos para cá, e até se a gente tivesse aqui numa plateia interativa, né, a gente podia pedir para o pessoal levantar a mão para a gente ver. Se eu soltasse uma pergunta aqui para o público, qual que é a indústria mais atacada, mais visada em termos de ataques cibernéticos? Muito provavelmente, o que viria como primeira resposta é a indústria financeira, né? Por quê? Por questões óbvias, por questões de transações financeiras, que você consegue monetizar isso de forma mais rápida. Curiosamente, nos últimos 2, 3 anos desse relatório da IBM, a indústria financeira já não vigora mais como a mais atacada. Nos últimos anos, quem tem aparecido tem sido a indústria de manufatura, por um fator
relacionado ao ambiente de Operation Technology, né, OT, ou toda a parte de automação da linha de produção. Né? Nós temos toda uma questão de dados, que também talvez vale depois a gente comentar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em ataques em geral, nesse último relatório da IBM, a manufatura, se não me engano, está em primeiro, indústria financeira em segundo, e aí, como o Márcio comentou, Consumer Services vem em terceiro, né? Seguido ali até por um conjunto de companhias que aí já vem numa outra, num outro tipo de grupo, né? Que é o grupo de infraestruturas críticas, energia, transporte e assim por diante. Para cada um deles, a gente consegue trazer ali o que é o maior interesse, mas seguramente por trás de tudo isso tem a questão do montante financeiro. Legal? Seguindo aqui, pessoal, deixa eu só fazer aqui. E aí, né, pegando esse gancho do montante financeiro, quando a gente fala do crime cibernético, e acho que por trás aqui a gente não tem mais nenhuma dúvida com relação a quem está por trás da maior parte dos ataques, realmente é um crime organizado. Quando a gente pega ali, tem uma menção do próprio World Economic Forum, né, existe um estudo feito pela Cyber Magazine que traz uma estimativa, é até interessante que esse mesmo artigo, até, se eu não me engano, no ano passado, ele fazia uma projeção para o ano de 2023. E ele trazia uma estimativa de 6 trilhões, que era o custo do crime cibernético. Eles atualizaram, jogaram para 2025 e já subiu para 10,5 trilhões de dólares. O custo estimado, e quando a gente fala de custo, aqui a gente está falando do todo, né? De se proteger, de reagir, do prejuízo que é feito, do impacto operacional e assim por diante. Acho que fica bem claro a questão de por que cada vez mais isso tem aumentado. E Ronda, acho que quando a gente fala de custo, né, vale lembrar aqui que a gente tem leis, né, não só aqui, na verdade, mas na Europa, né, a gente tem GDPR, aqui no Brasil a gente tem a LGPD, e a gente vê essa norma, essas leis se espalhando por aí, e elas trazem a reboque um custo alto, né, de multas, né, regulatórias quando a gente descumpre alguma questão específica da legislação. Então, juntando aqui o assunto de custo com esse assunto de lei de privacidade, você tem dados adicionais aí mais relacionados a vazamento de dados aqui? Acho que tanto do ponto de vista de custo quanto de estatística, né? Tem sim, Rodrigo. No slide anterior, na pergunta anterior, eu tinha comentado justamente sobre a questão de quais indústrias são mais atacadas. Quando a gente muda o prisma dessa análise para dados, né, e não é porque tem um prisma específico para dados ou o que seja, mas como você mesmo mencionou, né, o mundo tem feito uma série de alterações, os reguladores têm vindo muito forte com relação a isso, a GDPR na União Europeia, aqui no Brasil, a LGPD, na América Latina, nós temos países que têm se posicionado cada vez mais e criando suas leis de privacidade de dados. Por esse volume de dados que a gente está comentando, existe uma preocupação muito forte relacionada à privacidade dos dados. Tá? E aí, tem um outro estudo do Instituto Ponemon que fala sobre o custo do vazamento de dados, o custo de um data breach. É interessante a gente olhar, se no estudo de um ataque em geral, a gente está falando da manufatura por conta do interesse em cima de ambientes de produção, quando a gente traz esse foco para dados, a gente está falando de dados pessoais, né? Aquilo que identifica o indivíduo, aquilo que pode trazer, inclusive, informações sensíveis daqueles indivíduos. Isso já começa a mudar um pouco, né? Esse estudo da Ponemon, da IBM, a indústria que tem o maior custo por registro vazado já vira a indústria de saúde, a healthcare, justamente pela sensibilidade desses dados. Tá? Quando a gente fala de eventos e de incidências de segurança de vazamentos de dados, o grande interesse, nesse caso, tem sido muito relacionado ao PII, né? As informações de identificação do indivíduo. Tá?
E aí a gente tem um mundo bastante grande, porque eu tenho informações pessoais de clientes, trazendo de novo o comentário do Márcio, né? Agora, a Black Friday, eu tenho um comércio eletrônico bombando. Isso significa todo mundo entrando no site, se logando, colocando seus dados, colocando informações financeiras, né? É uma base riquíssima. Todas as empresas têm funcionários. Os dados desses funcionários também são PIIs. Então, se a gente pega a estatística que é colocada no estudo e traz o grupo de informações pessoais, quer seja de funcionários, quer seja de clientes, isso ultrapassa 50% dos casos. Aquilo que a gente tinha preocupação antigamente, vou roubar segredo industrial, vou roubar dados de corporação, ainda existe a preocupação, mas o volume já mudou completamente. Tá legal? E só, assim, citando, né, as duas maiores indústrias, as três maiores que tem um custo maior é a indústria de saúde, a financeira e a farmacêutica. Não por coincidência, duas ligadas à parte de saúde. Tá legal? Ô, Ronda, deixa eu aproveitar aqui as Manda lá. provocações e vamos lá. Considerando o risco de vazamento de dados, mito ou verdade aqui, né? É melhor eu armazenar em nuvem ou deixar on-premise? Não Tá ligado? é, Márcio, Acho que porque existe a discussão assim, né? Uma vez que estou transitando, estou vulnerável. Quanto mais transitando, mais vulnerável. Quanto mais 5G, mais fácil de entrar, né? Essa é uma discussão grande. Agora, se eu mantenho no on-premise, ele fica ali guardadinho. Tem todos os outros desafios invertidos ali. Mas aqui, né, para o bate-papo aqui, para o pessoal que está nos assistindo, como você vê isso aí? Como o mercado vê? É muito boa a pergunta, Márcio, porque no fundo, a gente pode, na verdade, extrapolar o ambiente que você está armazenando seu dado. O importante é que você tenha o controle necessário sobre ele. Por que muitas vezes colocar na nuvem pode dar a impressão que eu estaria mais seguro? Como o ambiente de nuvem é mais novo, talvez nesse ambiente que eu esteja entrando já tenha controles implementados que no on-premises eu não tenho. Uhum. Agora, se eu olhar para o prisma de privacidade, estabeleço o meu requisito de controles, independente se ele está aqui ou fora de casa, o meu controle de segurança e o meu patamar de segurança deveria ser o mesmo. Tá? É bem legal a pergunta, até que a gente consegue fazer uma analogia. Acho que o grupo que está assistindo aqui também já teve bastante contato, né, com aquela onda que a gente teve lá atrás de terceirização. Eu tenho a TI em casa, eu tenho a TI fora. Né? Teoricamente, a terceirização me ajudou muito a acelerar a minha implementação de controles. Por quê? Porque o meu provedor de outsourcing tinha alguns controles. Só que eu não poderia terceirizar o problema. Se eu tinha um problema interno e levasse para o meu fornecedor, eu continuava tendo problema lá. Da mesma forma, tá, Márcio? Se eu não tenho a devida proteção aqui e simplesmente levo para a nuvem, eu acabo mandando para a nuvem o mesmo problema. Tá legal? Boa. Deixa eu voltar aqui. E um pouco complementando um pouco o contexto aqui, pessoal, é interessante a gente ver também, e aqui para exemplificar algumas questões de tendências tecnológicas, novas tecnologias, ao mesmo tempo que elas nos ajudam, elas também, infelizmente, podem ajudar os hackers, né? Os mal intencionados. Então, aqui tem alguns exemplos de uso do chat GPT para criação de malware, para a criação, né, para facilitar o ataque do tipo BEC, que é Business Email Compromising. Rapidamente aqui, só falando sobre eles. Né? Se você pedir para o ChatGPT abertamente, olha, queria fazer um código de um malware. Né? O ChatGPT ele tem alguns controles que ele evita, né, o mau uso da tecnologia. Acontece que ele ainda tem, né, algumas aberturas. Então, nesse exemplo que foi trazido aqui, o autor tentou pedir para fazer um malware, ChatGPT recusou. Ele pediu para desenvolver um código que criasse alguma coisa visando falando que se estava fazendo uma coisa boa. O ChatGPT devolveu o código para ele. Da mesma forma aqui,
Se a gente antigamente falava de phishing, não, olha ali, geralmente tem erro de português. A forma que chegou o e-mail não é o e-mail que a sua empresa costuma se comunicar, né? O ChatGPT, ele consegue se alimentar de uma série de informações, então se eu pegar um monte de comunicações de uma determinada empresa, eu consigo pedir para que ele gere uma mensagem com o estilo de escrita da base que ele utilizou, tá? E por último, o QR Code, que a gente tanto usou pós-pandemia, durante a pandemia, né? E hoje aqui no Brasil, principalmente, vamos fazer um Pix. Eu compartilho lá um QR Code, alguém, né? Lê o QR Code e faz o Pix. Tem sido usado para phishing, é chamado phishing. Então, ao invés de eu substituo um QR Code válido por algum que me direciona para algum lugar e me leva a uma ação prejudicial. Aqui é mais para dar um contexto de alguns exemplos, né, de tecnologias que vão ser utilizadas cada vez mais, mas que infelizmente elas podem trazer, né, os dois lados. Quando a gente fala de ataque cibernético, pessoal, é importante a gente entender que um ataque cibernético ele traz uma série de consequências para uma empresa. Está trazendo aqui só um exemplo de uma companhia latino-americana sofreu um grande ataque de ransomware no ano retrasado, se não me engano. E isso gerou um prejuízo gigantesco, tanto do ponto de vista operacional, porque, como a própria mensagem fala, né, os servidores foram desligados por vários dias, ou seja, a operação parou. Essa empresa prestava serviço para outras companhias. A prestação de serviço das outras companhias também foi afetada. E todo o processo de recuperação gerou também um custo financeiro muito alto. E segundo a reportagem do vice-presidente da América Latina, girou em torno de 46 milhões de dólares o impacto direto de um ataque de hacker, de um ataque de ransomware. Então, quando a gente fala aqui da questão, né, muitas vezes se puxa uma discussão, mas como um auditor independente, eu olho ou não olho para cá? Né? Eu olho ou não olho para um incidente de segurança? A análise não deve ser feita pura e exclusivamente no incidente, porque isso aqui traz uma consequência muito mais abrangente. Tá legal? Quando a gente fala de impactos potenciais e implicações de um incidente cibernético, acho que aqui são 5 exemplos, não necessariamente a gente está sendo exaustivo, tá? Um ataque cibernético ele pode gerar para uma companhia perda de propriedade intelectual, quer seja segredos de uma companhia, né, materiais de patente, materiais exclusivos daquela empresa, ou até mesmo listas de cliente, dados sensíveis da operação, né? Seguramente, e até o exemplo que a gente trouxe anteriormente, gera um impacto reputacional grande, né? Isso se torna notório um ataque, e quando ele é publicado, acho que o Brasil, até eu gosto bastante de usar isso quando eu comento. Se a gente puxar, eu sei que não é um timeline muito pequeno, mas 10 anos atrás, quando a gente dava uma palestra e queria falar sobre o incidente de segurança, eu tinha que ir lá para os Estados Unidos, olhar os eventos que aconteceram lá e trazer para cá, justamente por uma questão de transparência que existia lá. Hoje é muito fácil, infelizmente, a gente daqui, né, no Brasil, a gente ter vários exemplos e trazer para a gente poder conversar sobre eles. Seguramente a gente tem um impacto muito forte em cima de tempo que a gente usa tanto na investigação do incidente quanto na recuperação desse incidente, sem falar nos recursos administrativos. Não só do ponto de vista tecnológico de recuperar o ambiente, mas a gente precisa aplicar muito tempo e muito recurso administrativo em toda a consequência que vem posteriormente. Em explicar para o mercado, explicar para o stakeholder, né, dar a devida transparência e informação para as autoridades, né, e trazer o nosso serviço, o nosso produto, né, ao modelo normal de trabalho.
E propositalmente eu estou deixando aqui a questão de penalidade, né, e multas sobre descumprimento regulatório, que isso é um ponto importantíssimo, acho que para o público, né? Nos últimos 5 anos no Brasil, surgiram várias regulações, várias regulamentações novas específicas sobre o tema de segurança cibernética. Né? Trazendo um exemplo aqui, peraí. Não. Eu vou trazer o exemplo no próximo slide. Né? Esses impactos e essas implicações, eles trazem uma preocupação muito forte. Então, quando a gente olha aqui na questão das linhas, e aí, Rodrigo, por favor, né, se quiser me ajudar nesse slide aqui. Sim, acho que a representação aqui das 3 linhas de defesa, ela talvez já seja bem conhecida pelo pessoal, né? Mas acho que o que é relevante aqui, pessoal, aonde a gente diz que está o nosso controle, né, sobre a segurança cibernética, sobre a segurança da informação, ela normalmente fica na segunda linha de defesa, né? Então, a gente tem ali as nossas áreas de gerenciamento de risco, a própria área de segurança. Mas o que as companhias ao longo do tempo precisam adaptar é a consciência de que as outras linhas de defesa também precisam ter. Então, a gente comentou aqui um pouquinho, por exemplo, sobre ataques de phishing quando um profissional ali recebe um e-mail e ele eventualmente cai naquele ataque, né? A gente está falando aqui da conscientização de uma primeira linha de defesa, né? Então, a primeira linha de defesa, ela também precisa se conscientizar dos ataques que ela pode sofrer e de como a gente previne esse tipo de ataque. Sem contar, né, a gente tem ali em cima a alta administração, órgãos de governança, conselho e comitê de auditoria. Cada vez mais a gente vê esses órgãos de governança preocupados com os assuntos de cyber, né? Então, no nosso trabalho do dia a dia, a gente lida com esses comitês, com frequência agora esses assuntos eles surgem, né? Os assuntos de cibersegurança surgem dentro das discussões e das preocupações do comitê de auditoria. E devem, de fato, né, surgir cada vez mais, o comitê deve provocar as linhas de defesa para que esse assunto de cibersegurança seja também uma prioridade. Obviamente, a gente ainda vê isso muito mais quando a empresa está num mercado regulado, mas já não é difícil também ver empresas de capital fechado, enfim, sem regulação, preocupadas com esse tipo de questão de segurança, né? Não, e tem um ponto importante, né? Como a linha de defesa ela estabelece as diretrizes, mas o grande foco, né, e onde acontece muito dos ataques é sobre a primeira linha. Né? Aqui, e assim, acho que historicamente a área de segurança, a área de cybersecurity, ela sempre ficou como a responsável pela segurança, mas é essencial que a aplicação dos controles seja feita pela primeira linha. Tá? A gente comentou aqui de phishing. A vítima de um phishing é qualquer usuário. A área de controle, a segunda linha, vai estabelecer os controles para cá, mas até a brincadeira que geralmente a gente faz, né? Quem nunca, né? A minha empresa não permite que eu mande que eu acesse, ou eu mande uma base, um Excel, dentro do meu e-mail corporativo. Quem nunca chegou lá no e-mail pessoal, foi lá, botou a lista e mandou. Né? Então, o usuário ele acaba criando pensando no negócio, né? Preciso arrumar, preciso resolver um problema de negócio. Eu dou um jeitinho. Né? E isso, acho que assim, outra coisa que é importante, a área de segurança ou os controles de segurança, o nível de segurança que uma empresa vai estabelecer, a participação da primeira linha é essencial. Porque senão a gente pega um especialista aqui na ponta e fala assim, tá bom, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e trava completamente a primeira linha. Ou até mesmo, o que é mais prático, em vidas passadas que eu estive na cadeira do gestor de segurança, era a primeira linha foi
Vou aproveitar o e-mail, a provocação que o Márcio fez com relação à cloud. E hoje em dia, né, que a gente brinca, a cloud é o novo Shadow IT. Porque é muito fácil eu chegar agora, eu vou na cloud, contrato um serviço e começo a operar fora, mesmo que a área de TI não esteja sabendo. Eu já passei por situações onde a primeira linha virava para mim, Honda, então, contratei uma empresa, agora eu preciso mandar a base de dados para fora. Peraí, mandar a nossa base de dados para fora? Parece um movimento extremamente simples, mas ele quebra todo o conceito de segurança que tem dentro da companhia. Seria muito diferente se a gente conseguisse chegar aqui, no começo da conversa, e falar, olha, eu preciso fazer um movimento assim, 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 assim. Como é que a gente faz isso dentro dos nossos padrões? Talvez a solução fosse a mesma, de ir para a nuvem, mas sabendo e já tendo tudo estabelecido antes. Tá? E reforçando, né, o que o Rodrigo tinha colocado, a questão do aumento da visão e da supervisão, tá? A necessidade de supervisão externa com relação às linhas sobre o tema de segurança da informação. Então, no slide anterior eu tinha comentado um pouquinho sobre as regulações, né? Ou as regulamentações. Aqui tem alguns exemplos que surgiram facilmente nos últimos 5 anos. Né? Algumas até um pouco mais, mas são muito recentes. Coisa que a gente não via no Brasil, por exemplo, o estabelecimento. Segurança estava sempre dentro de alguma outra regra que estabelecia algo de processo de negócio. Tá? Começando aqui pela SEC. A SEC, em julho desse ano, ela tinha feito a divulgação, e a partir de setembro, se não me engano, entrou em vigor, da release 33.11.216, que ela estabelece a obrigatoriedade das empresas que estão listadas em fazer a divulgação do seu modelo de gestão de riscos cibernéticos, estratégia de risco cibernético e modelo de governança, além de fazer a comunicação de todos os incidentes de segurança que são relevantes, que possam gerar algum impacto, né? O objetivo grande dessa release da SEC é trazer maior transparência para o mercado, para o investidor. Então, quando o investidor for fazer um investimento em determinada empresa, que ele tenha a ideia, ele consiga enxergar quais os potenciais riscos, né, e ações que ocorreram, incidentes que ocorreram com aquela companhia. Né? Essa obrigatoriedade faz com que todas as empresas listadas, tenham que divulgar essa informação nos seus relatórios de divulgação. Tá? Aqui no Brasil, se não me engano, é a 20F e a 6K, se eu não me engano. Depois eu posso pegar essa informação com mais cuidado. Lá nos Estados Unidos, a 8K e o 10K. Tá? Que eles precisam fazer essa divulgação. Além disso, alguns outros exemplos de regulamentações específicas, a gente já mencionou sobre a LGPD. A LGPD, ela traz toda uma conceituação dos direitos de nós, né, donos dos dados pessoais, que nós temos sobre os nossos dados, né, e, ao mesmo tempo, as obrigações que as empresas têm como controladora, que é quem negocia diretamente comigo, ou operadora, que é quem, em nome da controladora, processa o dado, em fazer a segurança, fazer a privacidade desses dados, né, e atender, inclusive, aos direitos de alteração, esquecimento e assim por diante. Previsões de sanção, né, e acho que um ponto importante para todas elas, que a gente vai mencionar aqui, é que elas sempre tratam da responsabilidade da empresa como primária e de toda a sua cadeia de fornecedores. Então, a segurança em terceiros passa a ser oficialmente uma responsabilidade da empresa detentora do negócio. Isso a gente vê muito fortemente, tanto na resolução CMN 4893 do Bacen, que também serve para a resolução BCB 85, né? Aqui instituições financeiras, instituições de pagamento, que estabelece a obrigatoriedade da criação de uma política de segurança cibernética e todo o arcabouço que faça a proteção dos sistemas relevantes, dos dados críticos, né? Além do reporte ao Banco Central sobre grandes incidentes.
Ambas também falam sobre a contratação de serviços em nuvem e processamento fora da companhia. A gente tem a Anatel também lançando 2 resoluções, uma que também vai nessa linha da criação da política de segurança, estabelecimento de controles para infraestruturas críticas de telecom, e outra que traz a questão de requisitos mínimos de segurança cibernética para os equipamentos que são disponibilizados para os clientes. Como vocês veem aqui, a gente não está falando de nenhuma delas, de nenhuma regulação que estabelece um modelo de negócio e lá tem alguns requisitos de segurança. Todas elas são especializadas em segurança. São resoluções específicas de segurança. Da mesma forma que a ANEEL e a circular da SUSEP, que aqui para cada uma de suas indústrias também estabelece essa necessidade da criação de todo esse processo, de todos esses controles e ter a monitoração e a governança de tudo isso. Tá? Bom, já entrando aqui na nossa reta final, quando a gente olha para a responsabilidade da empresa, quer seja como primeira, segunda ou terceira linha, ou até mesmo nós como auditorias independentes, o mercado ele disponibiliza uma série de modelos, de frameworks especializados em segurança da informação. Eu trouxe aqui os 4 mais conhecidos, né? A ISO 27, da família 27, né? A mais famosa é 27001 e a 27002. Então, para aqueles que já ouviram falar de certificação ISO 27001, é uma certificação que uma empresa pode fazer com relação aos seus controles de segurança. E outros 3 frameworks muito utilizados pelas empresas, o NIST, né, que é um órgão americano que estabelece uma série de padrões, né, de diversas indústrias, também focado, e aqui no caso do Cybersecurity Framework, focado na parte de Cybersecurity, o Information Security Forum e o Center of Internet Security, que é o CIS. Cada um deles traz modelos onde a gente consegue, tanto do ponto de vista de primeira linha, desenhar o nosso modelo de governança, desenhar os nossos processos, os nossos controles, ou quando eu venho para as outras linhas, quer seja auditoria interna ou nós como auditoria independente, a gente estabelecer os nossos papéis de trabalho, né? Alguns exemplos aqui, eu estou trazendo aqui mais à luz a questão do NIST, né? O que um framework desse prega? O NIST especificamente, inclusive, ele traz uma visão bastante interessante, por quê? Ele começa a estruturar a questão de segurança em 5 grandes etapas: identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação. Parece bastante lógico, né? Quando eu falo da identificação, o que eu tenho de importante dentro da minha empresa? Quais são os meus ativos importantes? Passando por questões de governança, mas olhando aqui, olha, avaliações de risco, a minha estratégia de gestão de risco e a minha estratégia de gestão de riscos de fornecedores. Conheço a minha empresa, eu sei até onde eu posso ir, eu sei qual que é o meu apetite. Como é que eu me protejo? Começo a olhar questões de gestão de identidade, preparação e treinamento dos usuários, segurança de dados e tecnologias que utilizo para fazer a proteção. Sei o que é importante, me protegi. Deixa eu ver se alguma coisa está acontecendo. Detecção. Olhar para eventos, anomalias potenciais no ambiente, fazer a monitoração de segurança, porque se alguma coisa acontecer, eu preciso detectar e responder. Processo de resposta a incidente, processo de gestão à crise, comunicação, mitigação, né, do evento especificamente, para depois eu entrar em todo o meu processo de recuperação e meu plano de recuperação. Tá? Fechado, pessoal. Aí trago até, né, essa questão da responsabilidade da nossa... quando a gente olha da auditoria independente, a responsabilidade sobre cybersecurity, eu até trago 2 situações aqui do próprio IBRACON, né? Nós, como auditoria independente, nós ajudamos as empresas a controlar as ameaças e mensurarem os riscos, tornando o sistema das empresas mais seguros e mais eficazes, né? E nesse contexto de risco control, os auditores independentes têm a capacidade,
cada vez mais, tem que se capacitar cada vez mais para fazer frente aos desafios presentes em seus serviços tocantes à segurança. Acho que com o que a gente conversou aqui, pessoal, a ideia era justamente tentar trazer um pouquinho, né? Se a gente fala de um incidente de segurança, qual que é, né, um potencial impacto que isso pode trazer para a companhia e nós, como auditores independentes, o que que isso pode nos afetar diretamente, né? O que que isso nos traz como responsabilidade dentro do nosso papel? Rodrigo, você quer complementar alguma coisa aqui? Não, Ronda, acho que é isso. Acho que eu ia fazer um comentário ali quando a gente estava nos slides dos reguladores, mas deixei você seguir ali, Desculpa. porque... Não, imagina. Quando a gente fala de SEC, principalmente, né, a SEC, por meio do PCIOB, é aquela que talvez faça a exigência para o auditor dentro da avaliação de controles internos, né, dentro da nossa avaliação sobre a certificação dos controles internos da empresa auditada, é aquela que faz alguma exigência para que a gente se posicione, né, faça avaliações de controles de cyber, e é ali com eles que eu acho que a gente tem a maior interação sobre esse assunto, né? Quando a gente fala aqui da responsabilidade da auditoria. Então, acho que, além desse slide aqui, acho que é importante ressaltar para o pessoal isso, né? Acho que o CIOB é aquele que faz uma exigência sempre que a gente tiver auditando, né, auditoria de demonstração financeira e certificação de controles internos das empresas sujeitas às regulamentações da SEC, né, e por consequência do CIOB, é onde a gente precisa tomar um cuidado também com o que nós precisamos fazer como auditores para reportar, né, que tipo de controles a gente precisa avaliar para reportar para eles nos nossos relatórios. Bom, excelente, gente. Bom, Ronda, Gonzalez, muito legal aqui o que vocês acabaram de debater aqui, de passar para a gente. Acho que tem algumas perguntas, né, vindo aqui, né, Ana, do público, mas talvez, o Gonzalez, eu queria abrir para, talvez com você aqui um pouquinho, se você puder comentar para a gente, né, se você sabe, né, ou conhece casos onde tenham especialistas, né, em cybersecurity dentro dos comitês de auditoria, né? Eu também posso comentar dos meus casos, mas acho que seria legal ouvir seu aí. E também, Sim. né, já meio que atrelado, mesmo que não tenha uma exigência regulatória, a gente sabe que essa exigência está entrando agora para você ter o uso de especialistas dentro de um processo de auditoria de uma forma um pouco mais relevante. Já era previsto que você fizesse esse entendimento desses controles e quando um indicativo de um risco, aí sim você ter esse envolvimento, mas isso está entrando mais como um requerimento ali. Mas a pergunta mais específica é, se mesmo não tendo uma norma, se tem alguma situação em que exija que o auditor faça essa avaliação de cyber, né? Então, acho que Legal. talvez só ouvir o seu ponto de vista aí. Não, no primeiro caso, Márcio, acho que a gente pode até debater aqui entre as nossas situações, mas eu particularmente tenho visto agora recentemente, em especial em empresas do setor financeiro, né, em instituições financeiras, a presença de especialistas em segurança da informação. Então, e aí eu digo especificamente comitê de auditoria, né? Então, é um assunto que naturalmente tem ficado cada vez mais relevante, né? E os comitês de auditoria, eles têm sentido a necessidade de ter alguém como membro do comitê, seja ele independente ou não, né? Mas como membro do comitê que esteja apto a ter essa discussão. Então, a gente, recentemente, num cliente que eu atendo, a gente teve a incursão aí de um especialista, por exemplo, de segurança da informação, e sem dúvida as discussões elas ficam muito mais ricas, né? Porque você de fato consegue apresentar dentro da visão do auditor quais são os riscos que você enxerga daquele questionamento que a gente faz com relação à cibersegurança,
e o comitê ele toma propriedade daquilo que você apresentou e ele cobra as linhas de defesa da maneira correta, né? Então, de fato, isso tem sido um movimento que a gente tem visto e eu acho super positivo. No negócio B2B, talvez isso ainda é um pouco mais controlado, né? Agora, no negócio B2C, isso é muito relevante, né? Os dois são relevantes, mas no B2C, acho que ele ainda mais, né? Você pegar um varejo, você pegar uma instituição financeira, aquilo é muito, muito direto, né? Empresas do ramo de saúde, né? Que foi uma coisa que o Honda comentou, né? Porque saúde ela tem a questão da criticidade do dado armazenado, né? Então você tem, sei lá, um laboratório da confidencialidade, né, a relevância, laboratoriais, né? Exatamente. Então aquilo ali é de suma importância proteger e, por consequência, que todos os órgãos de governança estejam cientes da importância disso, né? Exatamente. Sem dúvida. E a tua outra pergunta foi se a gente não tem mesmo sem norma, se o auditor precisa ter algum envolvimento, né? Eu vejo, Márcio, da seguinte maneira, né? A gente, dentro da auditoria, desenha os nossos procedimentos de teste, aqueles que a gente vai ter confiança em controle interno, aqueles que a gente vai ter uma confiança numa informação. Eu diria para você que sempre que existir uma invasão, né, um ataque cibernético, o auditor deveria fazer algum procedimento adicional, né, seja ele de forma independente, seja ele em conjunto com a administração, para entender de que forma aquele ataque ele pode ter trazido problemas para a confiança da informação que você está usando na tua auditoria ou para o funcionamento do controle interno, ao qual você também confia no resultado da sua auditoria, né? Então, a gente teve algumas situações como essa ou já vimos no mercado também outras situações como essa acontecer, e de fato o auditor ele está ali, ele está numa posição independente, embora ele não tenha uma obrigação pelo regulador, né? Eu acho que faz parte do seu desenho, faz parte do seu risk assessment, né? Faz parte da sua do seu plano de trabalho, tomar cuidado com isso e adaptar a sua abordagem de auditoria para uma situação como essa, se ela ocorrer durante o seu trabalho, né? Se eu puder complementar, Alex, né? Até porque quando a gente faz a nossa abordagem de teste, você fala o teste de efetividade de um controle, muitas vezes o incidente ele acaba revelando uma fragilidade naquele controle que o nosso teste não necessariamente pegaria, porque é uma situação específica ou algo do tipo. Se você detectar, inclusive, essa fragilidade de controle, realmente você pode ter a necessidade de entrar mais a fundo nas análises que foram feitas anteriormente, até para ver se não teve qualquer tipo de consequência. A gente já teve algumas questões disso, né, em trabalhos de auditoria. Nós, da equipe de cyber, quando o cliente tem um incidente de segurança, nós entramos suportando o time de auditoria para fazer justamente o que o Gonzalez comentou das análises adicionais. Né? E não só do ponto de vista técnico do ataque, mas inclusive trazendo as discussões com o time de auditoria. Que tipo de consequência na operação, nos números, nos dados, esse ataque poderia ter causado? Perfeito. E eu acho que em alguns que vocês vão lá, são indícios de que pode ocorrer, ou de que possa ter, né? Então, você tem aquele que é factual, eu tive um ataque, preciso me precaver, mas você tem indícios, eles podem estar num canal de denúncias, eles podem estar numa fragilidade de controle, eles podem estar numa recorrência de ajustes baseados em controles manuais, né, ou até controles automatizados. Então, são indícios, né? Acho que a gente, talvez aqui, né, como o assunto é sobre auditoria, a gente precisa ficar de olho nos eventuais indícios, porque eles podem ser escancarados, e nesse caso a gente vai envolver todo mundo mesmo, é óbvio, mas eles podem estar morando nos indícios, né? Então acho que isso é bem relevante. Ô Honda, como que, né, uma empresa que está operando em nuvem, né? Como que a gente consegue, né? E a pergunta é a seguinte: se é que é possível a gente detectar
quando tem uma invasão, a gente não tem, você já detectou, mas uma tentativa ou consecutivas tentativas de invasão, né? E quais são os controles hoje que são mais comuns a gente ver aí nesse quesito? Porque, de novo, né, a nuvem é o mais exposto num sentido de tráfego, né? Acho que talvez esse é um ponto. Então, mas esse é um ponto curioso, Márcio. Acho que liga com aquilo que a gente tinha conversado na sua colocação anterior, né? Gente, hoje em dia, para a gente, como profissional de tecnologia, a gente não pode mais olhar para as nossas empresas, e aí vale também, quando a gente olha da questão da auditoria, né? Não existe mais o silo, não existe mais o castelo com o fosso em volta, com os muros altos e os servidores protegidos aqui dentro. Perfeito. Né? O termo que a gente costuma usar é: não existe mais perímetro. A minha rede começa no meu servidor, mas ela está conectada com o meu fornecedor X, com o meu cliente A. A minha rede ela está estendida hoje. Então, os mesmos controles, na verdade, os controles de segurança, tanto para proteção quanto para monitoração, eles já têm a capacidade de você olhar para dentro de casa e para os ambientes que são fora de casa, inclusive os de nuvem. Né? Que eu até comentei, talvez a sensação que possa surgir de, por estar na nuvem, estar fora, eu estou mais inseguro. É um ambiente mais novo, é um ambiente com tecnologia, inclusive, mais avançada. Se a gente conseguir projetar bem, podemos até dizer que muitas vezes a nuvem é mais segura do que a nossa casa. Então, sempre é importante nós, né, tanto do lado da auditoria independente, quanto quem for fazer as proteções, olhar para os requisitos de segurança que eu tenho para os meus dados e para os meus sistemas. E isso se adaptar conforme o ambiente que a gente precisar se posicionar. Não, perfeito, excelente. E salva a gente do engano sobre os mitos, né? Ana, tem tempo para mais uma aí ou não? Já era pouco tempo, né? Olha, Agora estava esquentando, ó. infelizmente, né? Poxa vida, a gente tem um tempo curto e é um assunto tão interessante, né? Acho que a gente ficaria aqui horas falando sobre cybersecurity. Eu vi que o pessoal aqui no chat mandou várias perguntas, né? E a gente não tem esse tempo para responder todas elas. Eu agradeço, né, a todo mundo que participou aqui. A gente teve picos aqui de pessoas online assistindo, então só demonstra que o webinar foi um sucesso. Né? Eu quero agradecer imensamente o Honda, o Gonzalez, o Márcio, por esse tempo que vocês dedicaram aqui com tanto conhecimento, né, e com informações tão relevantes aqui para o nosso público. Muito obrigada. Meus últimos recados aqui é para que vocês respondam a pesquisa de satisfação do webinar, isso é muito importante para a gente. Acompanhem as nossas mídias sociais, visitem o nosso site, que até o final da semana ou início da próxima, todo esse material aqui já vai estar disponível para vocês assistirem e compartilharem também com as pessoas, tá bom? Esse foi mais um webinar aliado, né, com a bandeira da tecnologia como aliada da auditoria de alta qualidade. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa tarde.